Testando. Testa grande, testa pequena. Dando testada nas pessoas. Bom dia pra você que não comprou uma faquinha retrátil e se cortou nos 10 primeiros minutos que você começou a brincar com ela. Eu fiz um cortezinho onde tem a tampa do meu dedo anelar da esquerda. E um cortezinho aqui que eu nem vi como é que fiz no indicador direito, que ficou com pele exposta. E qualquer coisa que encosta, maravilhoso, né? Só vou pegar minha água aqui. E eu fiquei sem gravar nada por 3 semanas, porque é uma mistura de afta com... Não quero falar nada. Não tô afim de dizer nada hoje. E eu meio que tá assim hoje, né? Não tô afim de falar nada, não. Não acontece muita coisa assim. Mas pelo menos não aconteceu muita coisa nesses últimos dias. Deixa eu tentar pensar em qualquer coisa, cara. Porque esse é o estado da vida. Não acontece nada. Eu tenho uma carona lá às 16h20, então eu teria que sair daqui mais ou menos com umas meia hora, 40 minutos de antecedência e tal, pra eu chegar lá tranquilão, voltar a passear de carro. E aí é o seguinte, mano, eu tava fazendo as aulas de moto, acho que foi isso, né, que eu deixei de falar. Eu fiz algumas aulas de moto, assim, mais ou menos uma semana, só que aí depois que eu comecei a ter conflitos com a agenda de trabalho, né? Eu tive que falar, troca o horário pra tarde. Aí você pergunta, pô, mas se você trabalhava de manhã e tem reunião de manhã, por que você marcou as aulas pra tarde? Acontece que eu falei, quer dizer, quando a moça me perguntou, falou, qual horário que você quer fazer as aulas? Eu falei, de tarde. Aí beleza. Ela marcou, só que só acho que a primeira ou a segunda aula que era de tarde. O resto era tudo de manhãzinha. E assim, eu não tenho problema de fazer aula de manhã, assim, ficar menos quente, já termina logo isso, né, para continuar o dia e tudo mais. Só que, porém, toda a vida, com tudo, né, eu pedi antecipadamente para fazer de tarde, né, moça? Então, meu objetivo era fazer as aulas de tarde, então agora eu tive que remarcar. E se eu não me engano, já faz... Eu não sei, mas faz vários dias aí que eu não faço aula, né? Só vou começar a fazer aula dia 22, que é depois do Carnavex. E aí, isso aí só... E aí, né? Eu não canso de falar e aí. Só vai servir pra eu atrasar minha CNH, velho. Porque assim... Tô aí, junto com a minha mãe. Marquem aí no seu bingo citação a mãe. Pode se preparar que com certeza vai ter citação a jogos. Em conjunto com a minha mãe. A gente tá assim, ó. Só precisa de achar o carro certo. E a gente vai lá e compra. É só disso que precisa. E aí eu vou ter um carro. Simples assim. Mas é difícil ter um carro quando você não pode dirigir ele sem que aquela gangue criminosa armada te enche o saco. E eu estou me referindo à Polícia Rodoviária Federal e não aos traficantes. Porque pelo menos os traficantes deixam você dirigir, se não roubaram o seu carro, né? Esse é o som de eu bebendo água. Queria conferir uma coisa. Agenda. E então eu vou... Assim... Eu até achei que... Eu achei legal dirigir moto, né? Eu inicialmente fui tentar... tirar a carta justamente porque eu queria ter uma moto. Porque tava assim na minha cabeça. Pô, eu tô solteiro, né? Na época eu tava solteiro. Tô solteiro e eu posso juntar um dinheirinho aí durante alguns meses pra comprar uma moto. Moto gasta pouco, manutenção é tranquilo. Se eu dirigir com cuidado, eu posso evitar acidentes majoritários, né?
Tirando o fato de que todo mundo ao meu redor tá me aterrorizando pra eu não dirigir moto, né? Tipo, eles até têm razão, mas, cara, eu ainda quero realizar meu sonho. Vocês precisam entender que tem esse lado aí também, né? E aí vocês vão esfregar isso na minha cara quando eu tiver sem as duas pernas. Tá? Vocês me lembram disso. Hum, Gostei de dirigir moto. Na verdade, eu peguei o jeito mais rápido do que com carro, né? Parece que eu consegui. Parece que é natural, né? Acho que todo mundo que primeiro aprende a dirigir carro acaba pegando esse conhecimento e passando para moto. Por exemplo, o ponto da embreagem, a aceleração, tá? E o controle. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar o lance, mas. Cara, eu peguei o jeito. Sim. E aí começa a praticar no percurso, né? O percursinho lá que tem num pátio abandonado. Né? Abandonado é uma palavra difícil. Tá mais pra largado por Deus. Porque abandonado não tá, né? Tem os professores de moto ali e tal. E aí lá você treina no percurso com outros coleguinhas, né? De diferentes escolas, da mesma escola. E tem várias gente, assim, às vezes acumula uns 15 alunos, 10 alunos. E aí você fica andando praticamente em círculos, né? Com dois percursos que são similares, quase idênticos, que é uma réplica do percurso que você vai fazer para você ser aprovado ou reprovado. Faço lá o percurso e assim, até que eu peguei o jeito já. De vez em quando eu acabo colocando o pé no chão, né? Que não pode no exame, mas majoritariamente assim eu tô sabendo lidar. E assim, tô sabendo lidar até com dor de cabeça, porque eu comprei o capacete do tamanho errado, que eu acho que é 60, eu devia usar 62, né? O mais cabeçudo possível. E aí, você fica lá com o capacete durante meia hora, sua cabeça começa a doer pra caralho. E eu tava começando a ficar ruim, eu não tava mais com tanta vontade de praticar andar de moto. E assim, eu queria muito andar de moto, assim, desde o começo que eu entrei nas aulas. Mas eu também queria andar de carro, né? Mas o foco era moto. Só que eu não tava conseguindo aproveitar. Então eu ficava com aquela dor de cabeça, eu tinha que parar, respirar um pouco. Minha testa ficava dormente, até o cabelo tava machucando a cabeça e eu cortei o cabelo por causa disso. Aí eu perguntei, né, pro professor, tipo, vai ser só esse percurso aqui durante todo o restante das aulas? Falou assim, né? Falou, eu queria andar em mais velocidade, né? Tipo, 30, 40 na rua, igual foi no carro. As aulas do carro foram muito divertidas, sim, né? E não é por causa do professor e tudo mais. É porque da moto você fica andando naquele jardim de infância e no carro você vai pique de um eterno no trânsito. Imagina quem que tem que praticar direção em São Paulo, por exemplo, e não tem um lugar assim fácil de acessar para você dirigir num lugar tranquilo. Você vai ter que andar num lugar cheio de trânsito. Nesse pique, né? E eu que moro em cidade pequena é mais suave. Tem um bairro aqui que é tipo basicamente deserto. Então dá pra ficar perambulando ali durante horas sem problema nenhum. 8 Shop. Ah, sim, a Nintendo vai fechar o eShop em março, só que com certeza a galera da Piratex do Nintendo 3DS vai tá agindo aí nesse meio. E a Nvidia já fechou as séries 30 de placa de vídeo, que é a minha série de placa de vídeo. Porra, já me abandonaram, cara. Comprei a placa de vídeo que era relativamente nova, relativamente poderosa, e a Nvidia já tá abandonando em prol daquela placa caríssima. As 40? Não tem nem como eu colocar uma 40 no meu computador, nem cabe. E eu vou ficar com essa placa de vídeo aqui, se Deus quiser, por si. Eita. 5 anos ou mais, sim, no mínimo. Fazer valer esse dinheiro. Tô tentando
procurar uma encheção de linguiça aí pra vocês, tá ligado? Sabe como é que é, né? Bom, no último episódio, quase 50 mil anos atrás, eu tinha comentado sobre o emulador de PlayStation 3, que é um console que tem uma arquitetura de processador muito diferenciada e, portanto, meio complicada, né? E aí acontece que é o seguinte, jogos que são exclusivamente e unicamente para o PlayStation 3 estão nessa barreira aí de você ter um PlayStation 3 e ter uma cópia Blu-ray original, que eu não sei se existe homebrew para Play 3, assim. Não, acho que existe, mas mutreta. Nunca, eu não sei não, deve ser mais difícil do que o do Xbox, que eu devia ter aprendido a mexer, inclusive. E aí eu tenho um emulador lá, né, do Play 3, que exige processadores homéricos e poderosíssimos, que chupam mais energia do que o seu chuveiro, e de preferência uma placa de vídeo tipo GTX 10 da vida. Eu acho que no mínimo assim dá pra jogar tranquilo. Eu diria que... Será que uma Threadripper, por exemplo, faria um melhor trabalho? Que, assim, segundo os próprios desenvolvedores, a melhor CPU pra você usar é a Intel i9 geração 13. Então, sei lá, eles não testaram com o Threadripper, com o Xeon. Fica aí uma pergunta pra saber se roda melhor. Porque senão não vale a pena comprar o Xeon, essas caras. Porque Threadripper também já acabou, né? Se eu não me engano. Só pra profissional agora. Onde eu queria chegar? Tem um sentimento ao longo da minha vida, dessa parte inútil da vida que é ficar jogando videogames, que eu sempre estive ciente de que eu não estava jogando o jogo da forma correta, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, você vai emular jogos de Nintendo Wii. Se você não tiver o Wii Emote, né, com aquele sensor de movimento e o ponteiro, você não vai estar jogando o jogo do jeito mais correto, entre aspas, possível. Você pode até, por exemplo, emular o GameCube com controle de Xbox, tal, vai ser uma experiência mais ou menos parecida, mas não vai ser exatamente a mesma coisa, certo? Seria a mesma coisa que você jogar Smash Bros sem o controle do GameCube, que é o que os profissionais usam. E aí eu tenho... Ai, cara, quase mordi minha boca hoje. E eu tenho esse sentimento de que sempre tá faltando alguma coisa, que eu sempre tô fazendo do jeito errado, sabe? Do jeito incorreto. E não é nessa questão de pirataria certo ou errado, né? É na questão do tipo, como que os caras fizeram o jogo pra ser... Como é que era pra ser jogado esse jogo? Como é que eles pensaram desse jogo? Por exemplo, Pokémon Rubi, Safira, Esmeralda, que você tá ouvindo agora. É um jogo que foi projetado pra um videogamezinho minúsculo, que só tem 4 botões de ações, e você leva por aí, joga e faz trade, batalha com outras pessoas. E claro, você pode até dizer, pô, mas aí você joga no celular, Pokémon, é tranquilo. Sim, eu também acho, é tranquilinho de jogar, né? Porque não é um jogo que exige que você tenha precisão, habilidade e tal, porque usar o controle de tela de toque é uma bosta para jogo que exige ação. Então eu jogo só Dr. Mario e no máximo eu jogaria Advance Wars, jogaria Pokémon e é isso. Me limitar a jogos que não exigem velocidade e precisão. Você pode até dizer também que jogar Pokémon em emulador facilita bastante a vida, né? Porque vamos supor, vamos fazer pelo jeito limpinho, né? Por exemplo, você tem um Pokémon Fire Red, um Pokémon Esmeralda, né? Os cartuchinhos lá bonitinho. Aí você faz uma cópia do seu cartucho, né? Faz uma cópia da ROM e você vai jogar no emulador. Então, teoricamente, você não está praticando pirataria, porque a única coisa que você fez foi copiar a sua cópia original para que você conseguisse jogar ela no seu computador. Você pode até dizer que, tipo, mas aí você tá violando os termos de... É muito extrapolado isso aí, né? Vamos só
nos ater a comprar a cópia original. Tu compras cópia original, liga de alguma forma no seu computador, joga no emulador. E aí você que não tem dois videogames, você agora tem a possibilidade de ligar as suas duas ROMs e realizar um trade entre os seus saves. Coisa que você não poderia fazer com um videogame só, né? Você teria que ter dois Game Boys, dois Pokémons, para que você pudesse fazer o trade. E ainda por cima, uma versão diferente do Pokémon para você poder fazer o trade mesmo. Aí também tem o Nintendo DS, né? Que você pode, por exemplo, transferir os Pokémons da geração 3 para 4. Que você. Isso aí é só pra Nintendo DS Lite e o DS original, tá? Porque os DS novos não tem entrada de Game Boy Advance, não, velho. Aí tu pode ligar um cartucho do, por exemplo, Pokémon Esmeralda e o Pokémon Platinum em cima, né? Pokémon Esmeralda embaixo, o Platinum em cima. Nisso, quando você termina a liga da geração 4 e da geração 3, se eu não me engano. Não, só da geração 4, velho. Você consegue pegar seus Pokémons da geração 3 e pular para 4, né? É claro que não existe o caminho inverso, por exemplo. Você não vai conseguir transferir Pokémons da geração 4 para 3, obviamente. Mas não só isso, você não pode transferir, por exemplo, um Pokémon da geração 3, por exemplo. O Blaziken. Blaziken ser inicial de fogo da geração 3. Você não consegue pegar ele depois que ele passou para a geração 4, né? Porque deve ser alguma questão de compatibilidade, né? Eu duvido muito, porque da geração 3 em diante, todos os Pokémons usam o mesmo sistema de levels e skills e training e tudo mais. Então eles são, teoricamente, eles são retrocompatíveis. Mas, né, tá bloqueado você voltar o Pokémon pra geração 3, né? Sei lá, daria pra abusar de um bug, por exemplo, e você trazer um Pokémon da geração 4 pra 3. Eu acho que isso seria possível. E aí, falando tudo isso, né? Depois de toda essa enrolação, você pode até argumentar, pô, jogar Pokémon no emulador não é tão ruim assim, né? Acho que é bom, né? Até melhor do que jogar no videogame original. Eu até vou concordar, assim. Mas agora e se a gente estiver falando, por exemplo, do Play 3? Porque o Play 3 ele tem várias barreiras. A primeira barreira é o processador, né? Você vai precisar de um PC muito foda e ainda assim ele não vai rodar o jogo direito. A maioria dos jogos vão estar bugados ou você só vai poder rodar a resolução baixa. Vulgo The Last of Us, que é bem lento no meu computador. E você pode ter jogos também como Metal Gear Solid 4, que ele roda relativamente bem, mas ainda assim vai ficar dando umas crachadas e você vai ter que ficar salvando constantemente. É uma porcaria. Mas pelo menos funciona. E aí estive assim, né? Acho que a música tá repetindo, hein, meu? Eita, é verdade mesmo. Vamos pegar outra geração de Pokémon. Relaxing Music. E aí eu tava no Metal Gear Solid. E eu tava jogando o jogo assim, tranquilão, né? Dando umas crachadas chatas pra caralho, mas jogando. Tava indo tudo bem. Só que aí eu parei num dos últimos chefões do jogo, que é o Screaming Mantis, no qual você precisa atirar nos puppets, né? Que são aqueles bonequinhos que ela controla pelas cordas. Ela tem dois puppets assim perto dela. E você tem que atirar nos puppets para você poder derrotar ela. Só que um grande porém, é que tem uma configuração específica no emulador que eu ainda não sei qual que faz com que os puppets nunca apareçam. Ou seja, você nunca pode derrotar o boss, a menos que você encontre as configurações corretas. Que não é o meu caso. Eu não achei as configurações corretas, então eu desisti ontem, né? Eu tava jogando ontem, então agora eu tô desistindo. E essa ia ser a primeira vez que eu ia jogar um Metal Gear Solid do começo ao fim. Pô, ia ser bacana. E eu não devia, né, ter começado pelo 4, eu devia ter jogado o primeiro, do segundo ao terceiro, porque ia ser uma experiência melhor, mas sei lá, eu decidi pular pro Play 3 porque eu queria testar a capacidade do meu computer.
E aí a gente tava falando sobre sempre que tá faltando alguma coisa, né? A outra barreira do Play 3 é o controle. Aí você fala, mas o controle do Play 3 é básico, você consegue usar o do Xbox e tal, assim, sim. Inclusive eu uso do Nintendo Switch pra jogar. E assim, a experiência é boa, sabe? É tranquila. Você não vai ter, por exemplo, o analógico. Você não vai ter os gatilhos analógicos e não vai ter o sensor de movimento, porque o sensor de movimento ele só funciona, se eu não me engano, só com os controles de PlayStation, né? O do 3, do 4 e do 5. E eu tenho a leve impressão de que só o do 3 vai funcionar, né? Mas tudo bem. E aí não só isso. Não só você teria que usar um controle de Play 3, né, para melhorar a experiência, você teria também que ter o seu sistema teria que ter a compatibilidade necessária para rodar, né? O teu dango ou alguma caralho assim, uma invenção de moda. E no caso do Linux, eu tenho a leve impressão de que vai ser um pouco difícil botar esse controle para funcionar, porque eu já tenho dificuldade com o do Nintendo Switch. E o meu analógico esquerdo já tá dando uns probleminhas que eu acho que eu vou ter que encontrar um jeito de consertar esse controle, porque esse controle eu paguei muito caro nele, cara. E eu não precisava. Se eu tivesse esperado mais um pouco, eu podia ter pago 300 nele em vez de 600. E esse controle aqui ele vai ter que durar, mano, 1000 anos na minha mão, assim, no mínimo. E aí tem essa barreira do controle, né? Por exemplo, tem sensor de movimento, tem jogos com sensor de movimento no Game Boy Advance, o próprio sensor de movimento do Play 3. Que mais que existem barreiras assim, né? Que você geralmente sempre tá considerando? Eu não sei, mas pique isso, sabe? E eu passei a minha vida inteira assim com essa sensação de que eu não tava jogando o jogo do jeito certo e tal. Principalmente quando eu baixava jogo craqueado pra PC, inclusive, né? E aí sim, você pode até falar. Pô, mas se você craqueia o jogo pra PC, você vai jogar com mouse e teclado, né? O controle, como qualquer jogo de PC. Sim e não. Porque ó, eu tenho um bom exemplo aqui. Que você pode até falar que eu tô sendo o pau no cu. Porque eu tô tentando fazer no Linux e não no Windows. Mas é o seguinte. Temos o Need for Speed Pro Street. Teoricamente é exclusivo para Windows, né? Só que o jogo ele tem um. Ele tem várias versões de crack diferentes, né? Usuário de crack. Que é o seguinte, o jogo ele tem a versão 1.0 e a 1.1. A 1.0, beleza, pá, nada de errado. Só que tem um porém, né? Um probleminha. O jogo ele vem com um bug crônico que de vez em quando você termina uma corrida, você não consegue sair da tela de sumário, né? Aquele resuminho, tipo, quantos pontos, quanto dinheiro, qual foi seu tempo. O jogo trava ali e você não consegue mais sair, né? É um bug que tem no jogo lá e a EA Games não consertou. Então você compra o jogo original e tem o jogo lá que pode sofrer um bug a qualquer momento. Só que tem uma solução. Que existe, funciona, eu já testei, já usei. Que é você baixar o executável craqueado, né? Para aquele que não precisa de CD. Só que não só o que não precisa de CD, esse craqueado ele também te permite aplicar mods de correção de bug, essas coisas e tal, né? Pra você melhorar a experiência do jogo, tipo desbloquear o Ultra Widescreen, desbloquear o FPS e tal, e consertar esse bug, né? Eventualmente. E aí tem dois craques principais para esse jogo. Eu não consegui encontrar nenhuma versão alternativa, nem tanto para 1.0 quanto para 1.1, que é o Battery e o Vitality. E E aí o que acontece? Os scripts de correções, né, aqueles que melhoram a sua experiência e acaba com o bug do jogo, eles só funcionam na 1.0 com Battery e com Vitality. E na versão 1.1 só funciona com o Battery. E aonde que eu quero chegar com isso? Se você usar o script de correção e colocar o Battery 1.1 para rodar no seu Windows,
Você não vai ter problema nenhum. Você vai consertar o jogo e vai jogar tranquilo. Até se você tiver uma cópia original. Você usa esse crack pra você corrigir o bug do jogo. Então, tipo, não é uma questão de, tipo, piratear. É uma questão de você botar o jogo pra funcionar mesmo. Porque a E-Games não lançou uma atualização pra isso. Então você desbloqueia... Você destrava o jogo, desbloqueia umas configurações extras, né? Melhora a sua vida um pouco. Só que onde que eu quero chegar com isso? Eu, usuário de Linux, me recuso a voltar para o Windows, obviamente. Tenho um pequeno probleminha, que se chama Battery 1.1. Por quê? Por que o Battery 1.1? Porque o Battery 1.1 crasha aleatoriamente. Aliás, crasha quase que consistentemente no Vine. Né? O Vine é o programa que permite eu rodar programas de Windows. E aí é isso, meu parceiro. Ah, mas e o Vitality? Sim, o Vitality ele não crasha, só que ele também não aplica as correções do bug, do continue, né? Então se você travar depois de uma corrida, filho, acabou, travou. Vai ter que reiniciar o jogo e quiçá se vai travar de novo, viu? Porque ainda tem isso, ele pode travar consistentemente a mesma corrida que você pegar. Então você vai estragar o seu progresso no jogo, assim, vai travar soft lock. Na prática, soft lock. E aí eu ainda não encontrei nenhum crack que seja compatível com as fix e compatível com Linux. E também não encontrei nenhum fix que seja compatível com o Vitality. Assim como eu não encontrei uma versão do Vine que não crasha. E também não sei como que eu poderia fazer, por exemplo, para craquear o jogo e tornar ele compatível com o Vine e com os scripts de fix. Então isso aí daria muito trabalho, cara. Eu não sei se vale a pena fazer isso. E eu não sei nem se eu tenho o conhecimento necessário para fazer isso. Porque craquear um jogo deve ser uma parada meio difícil. Sim, não jogos antigos, né? Jogos antigos deve ser mais molezinha. Só que você entendeu, né? O que eu quis dizer. Craquear jogo deve ser complicado. A musiquinha do Pokémon Platinum. Sim, eu tava reclamando de jogo e tal, pá, não sei o que lá. Só que, cara, aconteceu uma coisa aí, né? Não sei se eu disse pra vocês, mas o meu computador piou, né? A fonte do meu computador piou e tal, não tinha como, e eu consegui conversar lá com a garantia pra trocar. Enviei lá a fonte bonitinha, eles descobriram o problema, me falaram, a gente vai enviar outra, tá? Eu achei engraçado que no contrato que eles mandaram para assinar, tava dizendo ali que eu não poderia reclamar, fazer reclamações do produto velho, né? Óbvio, porque assim, se eu já entreguei o produto e eles falaram que iam trocar o produto para mim, então eu devo assinar que eu concordo que eu não vou mais reclamar daquele produto, né? Porque eu tô recebendo um outro em troca. E que eu também não poderia reaver o produto antigo. E aí, chegou essa semana. Essa semana, né? Chegou essa semana aí a minha fonte. E pra minha surpresa, é uma fonte de 800 watts, né? Porque a minha era de 750. Só que para minha surpresa também, eles me entregaram uma fonte que não é modular. E aí eu te pergunto, você trabalha na área de teste de peça, na troca de peça. Seu cliente ele entrega para você uma fonte defeituosa, 750 watts, modular, né? Platinum Gold, os caralho. O que você tem que fazer quando você vai trocar o produto? Te dou uma chance para responder a pergunta. E a resposta é meio óbvia, né? Porque assim, se eu comprei a fonte modular, muito provavelmente, meu querido que trabalha na área de garantia e troca de produto, muito provavelmente é porque eu contava com a modularidade da fonte. E agora eu tô aqui com uma fonte de 800 watts, né, que na prática não vai fazer diferença, porque o meu computador não passa de 600 watts, 500 watts. E
Agora tem uma penca de cabo atochado na minha cabine, gabinete, que tá ali escondido, né? Tá escondido, mas caralho, ainda assim. E não só isso. O cabo de PC, o cabo da CPU, né, que é o cabo que vai direto na placa-mãe, que é exclusivo da CPU, ele vem com duas portas, né? Que não há necessidade, porque quase ninguém, eu acho que ninguém tem um computador com duas CPUs. Então eu precisava de 8 pinos com uma só saída, né? Uma só entrada, sei lá qual é o nome. E ainda assim, ó, a BIOS da placa-mãe tá reclamando ali, falando que tem 4 pinos em vez de 8. Sei lá, né? Não tô entendendo isso. E aí os cabos de PCI Express, né? Que eu até entendo vir com duas saídas de energia. Pô, poderia ter uma das variantes ali com uma saída de energia. Pelo amor de Deus, ninguém mais tem duas placas de vídeo hoje em dia. Só ricaça mesmo. Então se eu comprasse uma fonte, sei lá, de 1000 watts, eu até entender que tem duas saídas para PCI Express. Daí você vai colocar duas placas de vídeo. Realmente, faz sentido. Mas, mas não é o caso da minha, caralho. Eu tenho uma placa de vídeo, eu só preciso de um PCI Express. E não é só isso, não. A minha placa-mãe ela é pequena, então, tipo, a segunda saída do. Então, caralho, vai se fuder. A saída do PCI Express, a segunda saída, que poderia ser usada para alguma coisa, não tem como usar. Porque a minha placa de vídeo é um trambolho enorme. E eu não tô reclamando que ela é um trambolho enorme. Ela é maravilhosa, ela é grande, tem 3 ventoinhas, roda bem pra cacete. Mas eu não vou conseguir colocar outro PCI Express se eu precisar, tá entendendo? É verdade mesmo. Ah, mas por que você não coloca a placa de vídeo na parte de baixo, que não sei o que? Cara, bota fé em mim. Já é difícil rodar NVIDIA no Linux. Imagina se você colocar no segundo slot do PCI Express. Com certeza vai ter dor de cabeça. Tá, eu tava reclamando, levantei o tom de voz. Eu queria falar mais baixinho assim, né, pra não... Porque eu tenho ódio da minha voz quando eu tô escutando ela na gravação, tá? Hamster, vamos falar de hamster. Eu tenho um hamster gordinho chamado Jerry, que eu ofereci para minha namorada de ficar com ele. Então ela tinha um hamster, eu falei, deixa o hamster comigo, eu cuido dele, você não vai ter que lidar com os gastos e não vai ter que doar ele para outra pessoa. Então agora eu tenho um hamster. É esquisito, mas ao mesmo tempo é legal, né? Ele é um pouco marrento, mas eu consegui tirar ele da gaiola esses dias para poder limpar a gaiola. Coloquei ração nova para ele. No mesmo dia que eu comprei a faquinha e me cortei. E é engraçado que eu já flagrei ele 2 vezes, parado ali, né, do lado de fora da toquinha dele, que ele tava assim completamente parado, como se ele estivesse vendo um vulto. E aí eu cheguei perto dele, ele tomou um puta susto, como se ele tivesse acordado, sabe? Então eu tenho uma hipótese de que o meu hamster, ele dorme de olhos abertos, de vez em quando. Sei lá, ele fica distraído, né, no máximo. E aí quando ele começa a macaquear na grade, né, e começa a ficar ruim na grade, aí esse é um momento para tirar ele pra bolinha. Da última vez eu tive que. A gente tinha ganhado também uma gaiola bem grande do, do cara que fez. Que foi meu professor de direção de carro. Que vinha com aqueles tubinhos coloridos, né? Pra você fazer um playground pro seu hamster, pra ele caminhar mais e fazer exercício. Só que o hamster só ficava fazendo toca lá dentro. E aí de madrugada, do nada, ele começava a ficar fazendo barulho por causa desse tubo, né? Ficava roendo ali e tal. E aí minha namorada disse que é por causa do... Que tinha umas manchinhas brancas lá que ele ficava roendo. Sei lá qual que era. Mas era muito chato, a gente teve que tirar o tubo dele. Agora ele não tem mais o tubo. E ele precisa sair com mais frequência da bolinha, né? Porque ele não pode ficar sendo obeso pra vida toda. O que mais que eu preciso falar? Que eu não preciso falar porra nenhuma, né? É só que eu não tinha nada pra falar mesmo. Tá vendo que os assuntos de 3 semanas já tá acabando? Eu tinha comentado sobre a mina da praia
Que minha namorada ficou achando que ela tava dando. Aliás, né? Ela viu que a mina tava querendo se aproximar de mim. Só que ela achou que eu ia dar bola pra mina, sabe? Sei lá. Não sei o que ela tava pensando, cara, mas sei lá. Tentei explicar pra ela, né, como é que funciona isso. Tipo, o homem ele tem as cabeças de cima e de baixo. Ele precisa saber lidar e controlar a cabeça de baixo. E geralmente, quando ele não controla a cabeça de baixo, ele costuma ser um moleque. Tentei explicar esse conceito pra ela, mas sei lá, acho que ela não. Eu não soube explicar pra ela. Ou ela não quis, sabe, não ligou muito pra isso. Onde é que é o ponto de equilíbrio da faquinha aqui embaixo? Compliquex. Qual que é o ponto de equilíbrio? Essa faquinha é desbalanceada, bicho. Mas de qualquer maneira, todavia, contudo, porém. Tá vendo que os assuntos já acabou? Não deu 36 minutos? Ah! Não. Sei lá. Acho que eu nem devia falar disso. Porque tem um ser humano grande nas mídias sociais, se é que você me entende, que anda por aí processando as pessoas que orbitam ela. Essa ser humana em questão. Que eu prefiro nem falar o nome, né? Porque meu CPF pode estar exposto, então não vamos arriscar tomar um processinho. Esse ser humano em questão, grande na mídia, né, por sinal. Cara, isso é a imagem escrachada do que é a sociedade hoje, né? Ó, lá vem ele com críticas sociais fodas da sociedade. Sei lá, deixa eu falar merda, pô. É que eu tô ficando com dor de cabeça, com tontura de tanto falar. Daqui umas horas eu vou ter que sair e ir pra Sampa. Visitar uns amiguinhos e visitar a dona mãe. Coloquei no bingo, eu já mencionei a minha namorada e os jogos. Caramba, que dor de cabeça. Cara, é muito curioso, né? Porque agora a gente tá num mundo onde é considerado uma beleza global uma mulher extremamente gorda e com certeza doente pra caralho. Ela deve ter doenças homéricas no corpo dela que são incalculáveis e que ela só deve sobreviver porque ela tem dinheiro. Sei lá. Eu posso até concordar que é meio maldade ficar falando mal, assim, falando da pessoa, da saúde dela, mas, cara, pelo amor de Deus, bicho, ter aquele tamanho não é saudável. Todo mundo sabe disso. Até quem fala que gordofobia é isso, gordofobia é aquilo, até essa pessoa sabe que ficar gordo desse tamanho é doente. É mal, faz mal pra saúde, cara. E assim, eu nem me importo, por exemplo, com a pessoa que é gorda normal. Por exemplo, ter 100 quilos, 1,70 m. Tá, meio gordinho, mas ainda assim, foda-se, né, no fim das contas. Eu, por exemplo, eu nem não sou gordo, mas eu tenho uma barriga meio grande. E eu sinto que isso é um sinal de que eu tô descuidando do meu corpo, que eu tô ficando gordo. Estrias também, né? Pelas pernas e tudo mais, que é sinal que eu tô ficando gordo, gordo pra valer. Mas ainda assim, eu não tô doente pra caralho, sabe? Eu não tô mal, eu só sou sedentário. Eu ainda posso consertar isso. Mas esse tipo, sabe? 200 quilos, 120, 130. Aí é muito exagerado. Você não tá nem falando de um deadlifter que, sabe? Aqueles cara que é forte. É gordo, mas é forte. Que tem uns braços gigantes, uma barriga gigante. Mas é um cara que consegue levantar um carro, por exemplo. Tipo isso. Tá, tudo bem se esse maluco tiver 130 quilos, por exemplo. Porque esse peso aí tá sendo traduzido em força. Em alimentação, em fibra, sei lá, alguma coisa assim. Mas agora, você ser um globo flácido, não dá, né, velho? Isso não é saudável. E é óbvio que isso faz parte de caralho, para de falar tipo.
Isso faz parte de uma tentativa de ficar tentando destruir a sociedade, para deixar todo mundo louco mesmo, sabe? Criar caos e pá. Normalizar, por exemplo, o uso de droga. Normalizar. Que mais que eles gostam de normalizar? Tem uns que são bem extremos, aí ficam tentando normalizar, por exemplo, que criança tem cabeça para se relacionar com outras pessoas e pessoas mais velhas. São as pessoas mais extrapoladas. Tem aquelas lá que tem a galera que é, entre aspas, antirracista, né? Que não quer que mistura branco com negro. Eu quero te apresentar um cara bem estiloso. Que. Um cara bem estiloso, de uma época bem longínqua, que foi responsável pelo design do Fusca. E costumava usar roupas da Hugo Boss. Eu acho que esse cara aí, ele vai te entender o que você tá falando. Mas continuando. O que eu tava falando? Outras formas de destruir a sociedade. Por exemplo, normalizar a mutilação genital. Normalizar, por exemplo, crianças trans, crianças gays e tal, não sei o que. E eu não tô descartando a possibilidade da criança crescer e descobrir que ela, na verdade, que é homossexual, por exemplo. Isso aí eu entendo que vai acontecer. Mas agora você ficar tentando forçar isso, sabe? Tentar transformar todas as meninas em lésbica, todos os meninos em bi. Essas paradas aí. Sabe? E não é pela representatividade, não é pra parar a opressão e melhorar a vida das pessoas. Isso aí é só pra cagar no pau mesmo, tá ligado? Tá ligado? Quantas vezes eu já falei tá ligado hoje? Isso é uma tentativa muito óbvia de você destruir uma estrutura extremamente funcional que é a família tradicional, sabe? Eu vou parar de ficar com medo de admitir logo que é isso que eu acho, sabe? E não é uma tipo assim, eu não acho que todo mundo deveria ser obrigado a formar uma família tradicional, tal, os caras. Até porque não dá, né? Tem por exemplo, meu pai tá meio sumido aí, então não vai dar pra fazer essa tal família tradicional, né? Então foda-se. Eu fui criado direitinho, tá? Não tem problema. E tal, e pá, não sei o que lá, e tipo, né? Ficar falando essas porra aí. Só que, cara, eu tô começando a enxergar. Quer dizer, faz um tempo que eu tô enxergando isso, cara. E tá ficando cada vez mais óbvio. Cara. Tá ficando cada vez mais óbvio pra mim que existe regras implícitas na sociedade. Não é que não são regras que você tem que seguir à risca, mas são regras que elas funcionam muito bem para você gerir uma comunidade, uma sociedade, de preferência uma comunidade menor, né? Tipo, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, no máximo, extrapolado assim. Que é isso, cara. Família tradicional é uma criação mais roots, né? Vamos dizer assim. Ensinar a criança umas lições importantes que a escola nunca vai ensinar na vida. Ensinar a se proteger, ensinar a cuidar dos outros, ensinar a se alimentar e correr atrás das coisas, trabalhar. Esses valores assim que a maioria das pessoas deve chegar e pensar, mas você vai forçar a criança a trabalhar, que não sei o que, mas você é muito retrógrado e machista. Olha, cara, se você acha que isso é retrógrado e machista de alguma forma, assim, então provavelmente é o que eu sou mesmo e foda-se. Você pode ficar metendo o rótulo que você quiser. Mas eu estou cada vez mais concordando com cristão conservador, sabe? Conservador foda mesmo, pra valer. Aqueles que moram na roça, que tem um, como é que é, um terreno, tem uma puta família foda, estruturada, da hora, que tá ensinando as crianças as coisas certas, assim. As coisas foda, sabe? E não esses cornos conservadores aí que depende de político pra, sei lá, avançar pauta, que ficar com medinho de ficar desagradando esquerdista, por exemplo, que, sei lá, porra, caralho, meu amigo.
Eu não tô falando que você tem que usar os mesmos meios que os seus oponentes ideológicos, por exemplo. Eu estou falando que, cara, você não tem que seguir as regras deles, sabe? Pô, esses caras estão usando o Estado, por exemplo, para destruir a família, pensão, direito de maternidade, os caralho, e o juiz sempre vai dar guarda pra mãe, alguma coisa do tipo. Tá, beleza. É... E é por isso que, por exemplo, o Foer, né, que é o youtuber lá que supostamente é ANCAP, mas eu acho que ele não quer se autodeclarar ANCAP ou libertário ou coisa do tipo. Não, na verdade, acho que ele se diz... Ele fala mais... Ele fala defendendo mais o libertarianismo, mas acho que não necessariamente ele se diz libertário e também ele não gosta do movimento libertário, né? Eu entendo por que não. Por exemplo, o Foer, ele tá num caminho que eu achei interessante, né? Que é você morar perto de países fudidos, né? Pra você poder usufruir de outras legislações, aproveitar de preços baixos da Argentina e de quebra morar no mato, que é longe das cidades gigantes urbanas, que são uma porcaria, né? Trânsito, estresse, doença, depressão, essas coisas. E eu vejo sentido nisso, porque quando eu me mudei pra Bragança Paulista, eu senti uma puta diferença. Eu nem tô longe assim da cidade, sabe, de São Paulo. Então, eu vejo sentido no que ele tá falando. Você morar e criar uma família foda, ter um terreno bacana, sabe? E não ficar se rebaixando pra agradar. Por exemplo, os liberais fazem isso. Né? Por mais que tenha um problema muito mais profundo do que só isso, eles ficam se fazendo de limpinho pros esquerdistas, tá ligado? Se o objetivo dos liberais, né, que não é de verdade, se o objetivo dos liberais era derrotar os esquerdistas na base da conversa, né e tal, no voto, seja o que for, então ficar abaixando a cabeça para falar o mesmo idioma dos esquerdistas não vai te ajudar nisso. Você só vai ser castrado por eles. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Sei lá. Não se deixe. Não se deixe. Caralho, não consigo falar. Não seja castrado por pessoas que sequer sabem como que você vai querer viver a sua vida. Não é nem como você deve viver a sua vida, é mais como você vai querer viver a sua vida. Ah, cara, essa merda de toque de celular não funciona nunca. Eu tô muito distraído. É porque o toque do celular, ele desfez aqui, uma merda. Onde que eu tava? Ah, eu tava dando uma de... O que muitas pessoas vão chamar de machista incel, alguma coisa desse tipo. Foda-se. Eu tô dizendo assim que, tipo, existe um caminho na vida que é muito mais provável de você encontrar felicidade. Não tô dizendo que é o único caminho para você encontrar felicidade. Tô dizendo que é um caminho muito provável de você encontrar felicidade. Que é justamente esse, cara. Taco foda-se. Principalmente para essas pessoas que estão julgando o seu jeito de viver, tá? E eu falo isso pra todo mundo, não é só esquerdista não, tem direitista que quer julgar a forma como você vive. Cara, cuida de você mesmo, sabe? Saúde e tal. Cuida da sua comunidade e principalmente da sua família. Seja do jeito que for, cara. Seja exemplo, sabe? Dê exemplo pra... Um exemplo bom a ser seguido. Acho que eu não devia estar usando essa faquinha pra tirar uns sobra de pele do meu dedo. Isso aqui é muito perigoso. Eu não devia estar fazendo isso. Eu, por exemplo, eu não quero ser exatamente um pai de família, essas porra aí. Eu não tô afim de ter filho. Mas eu vejo valor em, por exemplo, você fazer exercício, ter um hobby bom, parar de procrastinar, essas coisas e tal. Parar de ser bunda mole, né? Que é uma coisa muito difícil, principalmente pra mim. É muito difícil pra mim deixar de ser bunda mole e ficar com medo de desagradar os outros. Eu tenho que superar essa barreira ainda. Eu preciso fazer mais esse papel
impositivo, né? Imperativo, não sei qual que é a palavra. Mas eu preciso me impor mais, sabe? Por mim. Porque nos últimos relacionamentos eu sofri bastante por não me impor, sabe? E não colocar limites. E nas poucas vezes que eu impus um limite, né? Que eu falei, ó, não, já chega, não chega dessa palhaçada e pau, não sei o que. Deu certo pra mim, né? Tipo, não tô dizendo que vai dar 100% certo sempre e tal. Mas deu certo. Funcionou, tipo, usar essa imperatividade, essa impositividade, eu não sei qual que é a palavra, mas você entendeu? Se posicionar de uma forma mais forte, mais firme, nas horas certas, funciona. E funcionou muito bem pra mim num certo momento. E foi uma bela lição que eu devia ter aprendido na hora. Que eu não posso deixar... eu não posso... Sabe, deixar as pessoas ficar pisando em mim a qualquer momento. Eu posso até entender, tipo, eu posso até ceder se eu tiver feito alguma merda, se eu tiver errado, se eu sentir que eu tô errado mesmo, sabe? Mas, cara, tem vezes que a pessoa vai extrapolar, a pessoa vai abusar disso, da sua paciência, da sua boa vontade. E vai ser nesse momento que você vai ter que se impor. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Sei lá. Cara, foda-se Globeleza. Foda-se recordista de esporte feminino que não é tão feminina assim. Foda-se essa merda toda, cara. Você tem o direito de achar mulheres magras bonitas. Tem direito de achar uma raça específica bonito. Isso não vai fazer de você racista. Você tem direito, por exemplo, de preferir mulheres baixas ou mulheres altas. Foda-se capacitismo e tal. Você tem o direito de escolher mulher pobre, mulher rica, sei lá, cara. Você tem o direito de ter gosto, sabe? Você tem o direito de dizer não. É isso, essa é a questão. Você não é obrigado a achar gordas mórbidas bonitas. Não é obrigado a achar uma cor de pele específica bonita. Porra nenhuma aí. Porra nenhuma. Você é o dono do seu próprio destino. Sabe, né? Dado as ressalvas, né? Você, por exemplo, não vai ferir a propriedade de ninguém, por favor. Tipo, dá que eu te dou outra, né? Não mexe com quem tá quieto. Viva a sua vida. Faça o melhor que você puder para achar a sua felicidade, para ser uma pessoa melhor, para trazer valor para quem tá ao seu redor. E mesmo assim, se você não quiser trazer valor para quem tá ao seu redor, não tem problema. Só tô dizendo, que é o capitalismo. Você precisa oferecer alguma coisa para receber. Então é tipo o seu salário, você gera valor para sua comunidade e você vive disso. Então eu preciso tomar vergonha na cara e começar a gerar valor para a minha comunidade. As musiquinhas estão legais. É curioso que eu joguei Pokémon Platinum assim, até a Liga Pokémon, e eu não consigo me lembrar tão bem das cidades, das ruas, das músicas, quanto eu lembro da geração 3, que eu joguei muito, pacas. E a geração também, a geração 6, né? Eu joguei até o final também, mas isso daí eu não consigo lembrar de muita coisa. Mas a musiquinha é legal. Pra finalizar, o que eu quero reclamar agora? Já reclamei do capacete. Já reclamei do meu computer, do Linux, do Need for Speed. Bom, pelo menos agora o computador não tá mais desligando. Posso jogar Justa Causa 3 tranquilamente. Doom Eternal tranquilamente. E o que mais me der na telha é que rode no meu computador. Ah, mano. O Ragnarok, ele... Quando eu instalei ele aqui a primeira vez no meu computador, ele não tava conseguindo ter acesso à placa de vídeo, né? Então tava rodando lento pra boné. Tava uma porcaria, não sabia como resolver esse problema. Só que, depois que o computador voltou, eu reinstalei a fonte, o Ragnarok tá rodando zerinho, zero bala. Deve estar rodando a 200 FPS, cara. Ou pelo menos 75, cara. Porque
o jogo tá rodando bem pra caralho, né? Como sempre deveria. Porque assim, com essa CPU ignorante, com essa placa de vídeo ignorante, o mínimo que você tinha que me entregar é o Ragnarok rodando a 60 FPS, no mínimo. E agora tá me entregando justamente isso. Cara, muito bom. Aquele servidor que eu tô jogando tem que grindar pra caralho, mano. Os caras nerfaram o alquimista, eu não posso mais ficar gerando planta pra formar item. Os caras é muito filha da puta. Não sei porque que os caras tirou essa skill de ficar gerando cogumelo, não sei, cara, porque assim, se você quer ficar evitando spam de mob, né, ficar spamando mob, o que acontece? No Ragnarok tem uma faquinha que o alquimista usa que se você ficar batendo no bicho com essa faquinha, você pode transformar ele em outro mob. E aí o alquimista tem uma skill que você consegue criar cogumelos. E cogumelos no jogo é um mob, né? Você pode bater no bicho igual um mob, usar skill e tudo mais. E aí você poderia, teoricamente, fazer isso. Você fica gerando cogumelo e você fica criando mobs no meio do mapa. Só que se você queria nerfar essa skill, por que você não desabilitou ela, por exemplo, nas grandes cidades, sabe? Bloqueou certos mapas e tal. Porque, cara, a graça do alquimista depois do homúnculos é justamente essa, caralho. Ficar criando cogumelo. Farmar item, porra. Aí você vai lá e estraga a diversão. Eu quase achei que eles tinham estragado também o Mecha, né? Que é o robô gigante. Que eu só fui jogar Ragnarok terceira classe por causa do robô gigante. Depois eu descobri que o servidor era quarta classe. Por algum caralho, existe quartas classes já no Ragnarok. Ah, mas é isso. Aquele servidor até que tava meio divertido, assim, pra passar o tempo, né? Tô conseguindo gerar dinheirinho naquele jogo, né? Não dinheiro de verdade. E tá tudo bem, é só um passatempo. Então agora vamos finalizar, né? Nos nossos últimos 3 minutos. E eu sei, passou 3 semanas e eu não tô fazendo hora extra e tal, mas... Cara, meio que não tenho nada de bom pra falar. Talvez eu melhore isso, né? Eu comece a criar mais assuntos, comece a anotar mais coisas pra eu poder falar tal. Mas talvez eu tenha que tomar vergonha na cara pra eu começar a estudar a criação de redes neurais, brincar com projetos novos, praticar meu conhecimento com ferramentas da engenharia de dados. Eu preciso finalmente, cara, botar isso pra funcionar, porque, cara, não posso ficar preso nesse emprego pra sempre, mano. Eu sinto que eu posso mais, sabe? Não que eu mereço mais, eu sinto que eu posso mais. Eu posso ter uma vida melhor, posso ganhar mais dinheiro, viver mais tranquilo, guardar mais dinheiro pra poder lidar com crise. Eu posso, por exemplo, depois de comprar um carro, eu posso conseguir, quem sabe, comprar um terreno, comprar uma casa, um imóvel pra mim, sabe? Num lugar tranquilo, num lugar suave, que vai ter internet, que vai ter mercado perto, que vai ter pouca, sabe, vai ter uma vizinhança boa. Nem pouca vizinhança, sabe? Uma vizinhança boa. Uma casa só pra mim, que eu vou ter quartos pra trazer visita, pra visita dormir, sabe? Minha mãe, meu irmão. Nesse pique, assim. Sinto que eu posso melhorar de vida. Caramba, essa faquinha aqui eu tenho que passar lubrificante nela. Que esse botãozinho aqui, ele tá muito duro. Esse botão tá muito duro. Eu não sei se tem que ajustar a faquinha ou se tem que lubrificar, sei lá. Mas é isso, eu vou me retirar, né? Você provavelmente não estava com saudade disso. Falando aí para 5 gatos pingados que assistem... 5 gatos pingados que assistem esse... Aliás, ouvem, né? Esse pod escroto. E a gente se fala aí. Sei lá. Tá tudo bem. Eu achei que eu deveria me obrigar a gravar, tipo, toda semana, mas, sinceramente, eu acho que eu vou começar a gravar nas sextas que eu quiser. Ou gravar quando eu quiser mesmo, sério. Porque
Quero que se foda. Boa sorte pra vocês. E que se foda sua família, você tem que abençoar. 18p.